Fala pessoal, Wesley aqui da 4J Drone, mas me diz aí, você que está querendo escolher o seu primeiro drone, você deve estar pensando, pô, drone com GPS, drone sem GPS, qual é a situação disso na minha vida, onde é que isso me ajuda ou não me ajuda. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como funciona o GPS de um drone e quais os benefícios que isso podem trazer para você. Parece meio básico, pô, GPS, coisa e tal. Cara, vou te falar a verdade, a maioria da galera usa as coisas e não funciona, depois acaba perdendo o drone. Ou no melhor, acionando o retorno de drone. E o drone volta na China, o cara fala, porra, mas o drone tinha GPS. É óbvio, você não entende como é que funciona isso. Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal e vamos embora pro vídeo. Antes de saber exatamente como funciona um GPS de um drone, é importante você saber o seguinte, o que é um sistema GPS, né? Bem, aqui eu não vou ficar te dando uma aula muito completa, tem vários materiais aí no YouTube que você pode consultar, mas basicamente é o seguinte, GPS é o Global Position System, tá? Significa o seguinte, que você vai ter uma órbita aí, né, lançados satélites no globo, né, e você vai ter um conjunto de 32 satélites, se eu não me engano, e você vai ter também um conjunto de antenas aqui na Terra para poder calibrar esses satélites, e você vai ter aqui dentro desse aparelhinho aqui, do drone, receptores de sinais de GPS, tá? Como assim receptores de sinais de GPS? Os satélites que estão lá em cima, eles emitem pulsos, tá? Pulsos de sinais que vêm para os equipamentos que estão aqui na Terra, tá legal? Lembrando que isso era para fim de uso militar, isso começou um tempo atrás, mas lá pelo anos 90, se eu não me engano, 95, isso popularizou para fim comercial, para fim de pessoas físicas, né, como eu e você. Então, basicamente, isso era usado para a gente conseguir rastrear, saber onde estava a posição do inimigo, onde está a posição das tropas, onde está, basicamente, uma posição georreferenciada no globo, tá legal? Então, o drone também ele pode ser georreferenciado, por isso que a gente usa ele para inspeção e topografia, que é uma outra aula que eu posso dar para vocês aí no futuro, tá legal? E se inscreve aqui se você quer saber. Fala, eu quero saber mais sobre inspeção e topografia com drone. Beleza? Nós vamos explicar. Voltando, tá? Então, lá em órbita tem os satélites que emitem pulsos, né, de sinal para os receptores que estão aqui embaixo. E o que acontece? Aqui no drone a gente tem um receptor, tá? Quando o drone está voando, ele fica recebendo esses sinais de satélite lá em cima, né, que está na órbita. E basicamente o que acontece? À medida que o sinal que está sendo recebido aqui com 1, 2, 3 ou 4 satélites, você fica mandando esses pulsos, o drone vai voando, basicamente ele vai recebendo vários inputs, né, vários pulsos durante esse voo. E o que acontece? Tem um processador que aqui consegue fazer a conta, né, e jogar no teu aplicativo, saber o seguinte, cara, olha só, esse drone está na posição XYZ, por quê? Porque quando ele recebe o sinal lá do satélite, você tem as equações matemáticas, né, que é basicamente física, você tem o tempo que o sinal demora para poder chegar e voltar, né, até o satélite, e você também tem o tempo que o sinal demora para poder chegar no drone e voltar, e você também tem assim o deslocamento dessas coisas, tá legal? O sensor do drone faz essas contas. Ou seja, como assim? Ele verifica basicamente o tempo que o sinal demorou, o deslocamento que está até o satélite lá, legal? E ele faz a comunicação com vários outros satélites, ou seja, multiponto, que ele fica recebendo, tanto é que você vê aí que seu drone deve conectar com 15 peças de satélite, 22, né? Ou seja, significa que ele está fazendo conta basicamente com todos esses satélites aqui para poder determinar a tua posição georreferenciada. Basicamente, é isso aí que tem aqui no drone e é assim que ele se comunica com uma rede de satélites. Agora, você deve estar se perguntando, tá, muito legal, entendi como é que o drone é marcado no chão. Tem toda essa triangulação aí de tempo, espaço e sinal que marca a posição do drone onde ele está voando. Tá, e tipo, e eu com isso, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero pilotar drone. Então, meu amigo, essa é a implicação prática das coisas. Quando você tá com o seu dronezinho voando, o teu receptor tá ali, significa o seguinte, que no teu aplicativo tá apontando, ó, o drone está exatamente nessa coordenada aqui, XYZ. Significa que você só vai conseguir mover o drone daqui para lá se você der um comando voluntário de falar assim, ó, cara, eu quero mover essa coordenada para XYZ mais 1, beleza? E por isso o drone vai. Diferentemente, quando você tenta fazer, sabe o quê? Empurra o drone. Empurra o drone e vê se ele vai. Cara, se o drone tiver um bom GPS, ele não vai. Ele vai, mas ele volta. Editor, bota aí os vídeos eu fazer um teste de estabilização com o drone, tá? Também vou mostrar isso para você na prática. Mas quando você empurra, significa isso. Você não deslocou
o ponto georreferenciado do drone. Então, o drone ainda entende que ele está naquela posição, porque você ainda não deu o comando voluntário para aquilo, tá legal? E qual a vantagem de eu ter um GPS integrado no meu drone? Galera, basicamente é o seguinte, você vai ter uma estabilização ali super precisa de onde o drone tem que ficar. Como eu falei, você está numa coordenada georreferenciada. Significa que você tem ali o ponto que o drone ele tem que permanecer. Isso também já ajusta todos os controles internos do drone para ele fazer distribuição dos rotores ali, para ele manter a posição mesmo que um vento, por exemplo, empurre ele. Então você tem segurança que o drone não vai sair dali. Você pode até largar o controle e ele vai manter a posição de qualquer jeito. Mas basicamente o que acontece? Isso influencia muito no famoso retorno to home. Por quê? Porque quando você tem o retorno to home, você decola, o drone vai gravar aquela posição que você decolou, entendeu? Então, você decolou e deslocou o drone para várias posições, aquela posição ali está salva, aquele XYZ, aquela coordenada, ela está salva no aplicativo do seu drone, do seu processador também. Então, se você perder o sinal, ou acabar a bateria, ou qualquer intempérie que seja, o drone sabe qual a coordenada que ele tem que voltar. Óbvio, né? Não é necessariamente preciso. Você que já fez um RTH aí, você viu que o drone ainda tem um errozinho, tá? Então, ele sabe para onde ele vai voltar. Outro ponto é a estabilização, como eu comentei. Um drone com GPS, ele fica muito bem estável, porque o comando nele é manter aquela posição. Então, toda a distribuição de força dos rotores já é feita dentro do processador do drone. Então você fica sem a porrinhação de ficar toda hora ali no joystick dando comando e comando e comando, tentando manter o drone num ponto fixo, porque o sistema ali, o receptor de GPS, já diz como deve ser isso. E outra coisa também muito importante, a terceira vantagem, vamos por assim dizer, é se você ficar emocionado e por acaso perdeu o drone, bateu, sei lá, vamos supor que você bateu com o drone em algum lugar, o drone não teve força suficiente, bateria suficiente para poder fazer o RTH, você consegue, pelo aplicativo do teu sistema de voo, você consegue ver qual foi a última posição georreferenciada daquele drone, tá? Então você vai lá e consegue achar. Graças a Deus que eu já tinha perdido os trocentos mil drones já. Enfim, essas são as vantagens. Agora você fala, pô, eu vou comprar um dronezinho sem GPS. Saiba que, como você está comprando um drone sem GPS, você não vai ter retorno to home, porque ele não vai marcar qual a coordenada do drone. 2, você não vai ter o sistema de estabilização muito preciso. Você vai ver que o drone ele vai ficar ali, ó, bobo, vai bater qualquer ventinho, ele não tem uma referência fixa, ele não está ancorado em nenhum ponto. Então você vai ter que ficar dando comando a vida inteira. E 2, se você perder o sinal e esse drone cair no meio do mato, você só vai conseguir identificar ele realmente no visual. Você vai ter que ir lá numa cagada fenomenal, entendeu? E tentar procurar aquele drone daquele jeito, tá? Ou seja, só no olho. Aí você também deve estar se perguntando, sabe o quê? Pô, mas eu comprei um drone com GPS, eu fiz o RTH dele e me parece que ele voltou para a China. Cara, eu concordo, tem muitos drones que voltam para a China. Eu já falei aqui, por exemplo, de um drone fenomenal que é o KF-102. Você seta ele para fazer o RTH e ele volta para a China. Cara, isso significa o seguinte, que o sensor, o receptor de GPS dele não é muito preciso, entendeu? Ou seja, ele não consegue marcar exatamente com precisão, vamos falar assim, precisão até de metros, tá? Porque se você for falar em sistema GPS, você pode ter precisão de milímetros, a posição que você quer colocar. Então, tipo, ele não é preciso, tá legal? Então, quando você pega um drone com GPS muito ruim, você já deve ter visto que muitos drones com GPS, ele fica assim, ó. Ele fica girando, ele fica passeando em volta do ponto. Isso significa que o receptor dele é ruim, é de baixa qualidade. Então, você não vai ter um retorno to home muito preciso, tá? E desses drones aí, como é que eu posso dizer... de brinquedo que fala que tem GPS, cara, ou você tem um receptor ruim, ou muitas das vezes você pode até ter um drone que não tem GPS, tá? E estão te vendendo como se tivesse. Então você tem que ver muito bem aí vídeos que eu vou deixar aqui no canal explicando se o drone tem ou não tem GPS, como você usa isso, tá? Um outro lembrete importante que eu esqueci de mencionar também é o seguinte: quando tiver num dia nublado e você for tentar decolar o drone sem GPS, muito cuidado. Por causa de que isso acaba dando problema? Isso acaba dando problema porque, como está nublado, você não consegue receber o sinal do satélite. E se você não recebe o sinal do satélite, você não tem essa triangulação aí de pulso, sinal, você não tem o deslocamento, você não consegue medir o deslocamento direito, você não consegue medir o tempo.
Então, por isso que, assim, se você tem um drone com GPS, voe com GPS, tá legal? Porque ele vai conseguir marcar direitinho o que está acontecendo. Se você não conseguir marcar exatamente, o drone vai voar no modo ATTI, que é um modo sem GPS. E é bicho louco. Tá? Mas enfim, galera, se essa dica aqui foi muito útil para você e você quer explorar cada vez mais os mercados de drone, o mercado de drone em si, eu vou te pedir de fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, seguir a gente também nas redes sociais. A gente produz conteúdo muito relevante aí pro mercado de drone, tá? E tá ficando cada vez mais legal o trabalho, graças ao apoio de vocês. Agradeço a todo mundo que vem me acompanhando aqui já tem um tempo, tá legal? E se esse vídeo aqui te agregou, compartilhe aí com seus amigos, se inscreve no canal e vambora pra próxima. Cheio de aventura agora para 2024. Tamo junto, vambora!